Alexandre Garcia sobre os principais fatos dessa semana. Alexandre, o que você destaca como o fato mais inusitado ou importante dessa semana? Olá. Pois é, eu acho que o fato mais inusitado da semana é esse crescendo de declarações de Lula, que parece que é a anticampanha, parece que ele quer assustar os eleitores brasileiros, né? Nessa semana ele disse que toda mulher devia poder fazer aborto, não quer ter filho, faz aborto, que os valores da família já estão atrasados, né? Ele, um pouquinho antes, tinha falado na CUT, né, que os sindicalistas deviam se reunir em grupo de 50 depois de descobrir o endereço das famílias dos deputados e ir lá incomodar a mulher, incomodar os filhos, né? Tudo muito estranho, né? As religiões certamente reagiram à questão de aborto. No dia seguinte, na quinta-feira, ele deu uma declaração dizendo que é contra o aborto. Então, tá tudo muito estranho, né? Os deputados, inclusive, estão se preparando para defender a casa deles, né? E estão se dirigindo à justiça também para saber se isso é uma incitação à violência, se é um ato antidemocrático, ou, quem sabe, ato antidemocrático é só duvidar da segurança das apurações, né? Mas, enfim, também nessa semana, a presidente do partido, falando para empresários, confirmou declarações de Lula de que ele, sendo eleito, ele acaba com o teto de gastos, ele cancela as privatizações, ele cancela a modernização das leis trabalhistas, né? Ela até quis consolar os empresários dizendo que o governo Lula vai manter Campos Neto na presidência do Banco Central. Talvez não saiba que ele tem mandato, que o Banco Central é independente, né? Mas, enfim, um pouco antes, ele tinha pregado a paz entre Ucrânia e Rússia, dizendo que a paz se obtém numa mesa de cerveja. Enquanto houver cerveja, a gente vai tomando até conseguir a paz, né? Depois tinha dito que daria força no seu governo ao MST, ao MTST, né? Aí talvez o pessoal que invadiu os supermercados aí nesses dias esteja contribuindo para isso, para assustar os eleitores. É totalmente o oposto do que ele fez naquela primeira eleição em que ele foi vitorioso, né? Depois de 3 tentativas, ele acabou fazendo o discurso de paz e amor, que não ia haver invasão, que ia haver respeito às leis, que as leis da economia, as leis de mercado seriam mantidas, tal. Acabou eleito, derrotando o candidato do PSDB. Agora, um ex-PSDB é companheiro de chapa dele, que é outro fato inusitado, né? Tudo muito estranho. Aí, Alexandre Garcia, o que mais você julga inusitado nesta semana? E o caso Daniel Silveira, hein? Outro fato estranho, inusitado, é que parece que existe uma tornozeleira que se mexe e fala. Pelo menos essa é a versão da defesa do deputado Daniel Silveira, que está pedindo a troca de tornozeleira, alegando que a dele emite sons, tem vibrações de vez em quando, que desconfiam que seja uma tornozeleira não apenas localizadora, mas também auscultadora. Aí está pedindo para colocar nele não a tornozeleira de Brasília, mas da administração penitenciária do Rio de Janeiro, que seria mais confiável, né? Outra coisa, o advogado aproveitou para lembrar que ele só pôs a tornozeleira premido por multa diária de 15 mil e bloqueio de bens que não estão previstos como medidas cautelares no Código de Processo Penal. Aliás, também pediu para trocar de juiz, né? Porque diz o Código de Processo Penal que o juiz não pode nem ser amigo nem inimigo de alguma das partes. E aí é bom a gente não esquecer que nesse mesmo inquérito tem um jornalista usando tornozeleira há mais de 6 meses, o Wellington Macedo, né? E sem culpa formada, sem condenação, que é outro fato inusitado. Bom, e como foi a semana no Supremo? Mais alguma decisão que invadiu outro poder? E é bom lembrar que o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para a Polícia Federal ouvir o deputado Daniel Silveira sobre a resistência à tornozeleira.
Bom, mas no Supremo também a ministra Carmen Lúcia, relatora de queixas de partidos políticos sobre a política ambiental brasileira, num dos inquéritos, ela determinou que o governo altere sua política para a Amazônia, né? Aí eu fico me perguntando, puxa, mas a política da Amazônia foi aprovada pelo eleitorado. O presidente Bolsonaro saiu em campanha, disse o que ia fazer com a Amazônia e quase 58 milhões de eleitores brasileiros aprovaram o programa de governo dele. Ele está pondo em prática, né? Ele é poder executivo, ele recebeu 58 milhões de votos para governar, para chefiar o poder executivo. Como a gente sabe, há 3 poderes no país, né? Tá no artigo 2º da Constituição, que são independentes e harmônicos. Harmônicos é quando um não se mete no outro, né? Por exemplo, o judiciário julga, o judiciário não governa nem faz leis, né? O executivo não pode julgar ninguém, né? E o executivo também não pode fazer leis, né? Pode fazer medida provisória, mas tem que submeter ao Congresso. Então é assim que funciona. Bom, mas num outro inquérito, a ministra Carmen Lúcia também, como relatora, determinou que o presidente Bolsonaro refaça o número original do Conselho da Amazônia, que eram 17, aí baixou para 9. O pessoal recebe diária, jeton, passagem aérea, essa coisa. Esses conselhos aí, que são imensos, foram feitos mais ou menos para agradar as pessoas, né? E foram reduzidos de tamanho. Então, mas a ministra está dizendo que tem que voltar a ser 17, não pode ser 9. A origem disso é o partido Rede de Sustentabilidade, que tem 1 senador e 2 deputados. Então, o que a gente vê é o seguinte: o ministro Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, disse que lamentava que o Supremo estivesse sendo posto a serviço de partidos que não têm voto em plenário e que estão usando o Supremo. Continuou assim, mas é exatamente isso. O Rede tem 1 senador, como eu disse, 2 deputados, e, no entanto, move o Supremo. E aí são 3, 1 deputado e 2 senadores versus o presidente da República com 58 milhões de eleitores, né? E aí a gente aprende que democracia é a vontade da maioria. Mas aqui no Brasil parece que está se invertendo isso. É estranho e inusitado também. E não passou a tentativa de dar urgência ao projeto de lei das fake news, Alexandre, que foi inclusive o projeto apontado como uma possível forma de censura a redes sociais? Pois é, imagina um partido com 2 deputados, 1 senador, aí propõe um decreto legislativo para alterar uma decisão do presidente da República, como é o normal, né? Mas não tem voto. Aí vai para o Supremo, valoriza. Dessa vez foi um caminho contrário. O Supremo foi, aliás, o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, foi lá na Câmara pedir urgência para um projeto de lei, né, relatado pelo deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil. Projeto de lei que todo mundo sabe que é censura prévia nas redes sociais, né? E dá urgência. E chegaram lá assim, que parecia Deus lá no Sinai entregando as tábuas da lei para o Moisés, no caso, o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, né? Foram lá os ministros Alexandre de Moraes e Fachin. E aí Arthur Lira botou em pauta, vamos votar a urgência desse projeto. É urgente, né? Recebemos lá no Sinai, recebemos o pedido de ser urgente. Aí puseram em votação, não teve voto suficiente, né? Contraria o artigo 220 da Constituição, que diz que não é vedada toda e qualquer censura artística, política, intelectual, ideológica, né? Mas aí não passou, né? Interessante que foi na véspera do Dia do Jornalista, né? Então é como um presente para o jornalista, né? Qualquer coisa que contrarie a tentativa de censura é um presente para jornalista. Só que eu não ouvi festa nenhuma no Dia do Jornalista festejando que a censura ainda vai demorar, ou talvez nem venha, né? Ficou estranho esse silêncio aí, em tempos em que
se aplaude a censura se ela for na rede social. Rede social é a liberdade para todas as pessoas expressarem opinião, né? É livre a manifestação de pensamento. Está na Constituição, no artigo 5º, no artigo 220. Né? Não é só para uns poucos, é para todo mundo a liberdade de expressão. Né? Expressar o que pensam, as opiniões, né? Porque é dessa expressão que sai a luz, é que a gente descobre a verdade, né? E se liberta. Bom, e para fechar, qual o balanço das trocas partidárias agora do mês de março? Qual mensagem que os deputados deixam? Bom, todo mundo sabe que o poder tem um magnetismo que atrai políticos, né? Todo mundo quer ficar ao lado de quem tem o poder ou vai ter poder, né? O vai ter poder é ainda mais forte que o ter poder, né? O futuro é ainda mais forte que o presente. Então abriu-se essa janela em março, e aí a gente vê que na Câmara dos Deputados, onde estão políticos escolados, 26%, 1 em cada 4 deputados trocaram de partido. E os partidos que mais ganharam são aqueles que apoiam a reeleição. Ganharam 79 deputados, que é republicanos, progressistas e o Partido Liberal, né? O União Brasil, que é aquela junção do PSL e DEM, foi que mais perdeu. Perdeu 36, né? É o partido que fala de terceira via, né? O PCdoB e o PSOL, cada um perdeu 2 deputados, né? O PSB, que agora está dando o vice de Lula, Alckmin, perdeu 11 deputados, né? O PL, que é o partido onde está o presidente, ganhou 42. E o PT, que é o partido de Lula, ganhou apenas 1. Então, o que a gente está vendo aí entre políticos escolados é que a bússola deles está mostrando um norte que é exatamente o contrário do que indicam as pesquisas de opinião, né? Também é algo estranho nessa semana estranha, cheia de fatos inusitados, como essa tentativa de inventar o crime de fake news, né? Já que a Constituição diz que ninguém pode atribuir um crime a alguém sem que esse crime esteja previamente tipificado como crime na lei, né? Isso é outra coisa que tem acontecido muito estranha por aí. Enfim, é isso. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.